Estamos aqui com a irmã Antônia Feitosa e ela vai contar o testemunho verídico do que ela viu e ouviu. Estou aqui neste momento, aleluia, louvado seja Deus, para contar tudo que o Senhor me mostrou, para contar a realidade de tudo que eu vi e ouvi. Mas primeiramente, antes de eu contar tudo que eu vi, eu quero primeiramente ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3 e o versículo 14 diante. Disse-lhe Nabucodonosor: e de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis os deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora se estás pronto, quando ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrastes e adorastes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorastes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e a ele nos livrará da tua mão, ó rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. Nesta hora estou aqui para contar o testemunho do que o Senhor me mostrou, de tudo que eu vi naquele lugar, que a minha ida foi ao inferno, para ver tudo o que o Senhor tinha para me mostrar. E naquela hora eu fui para o culto de manhã fazer o trabalho do Senhor. E quando cheguei ali, o Senhor me usou de maneira especial naquela hora. E naquela hora eu já fiquei muito transtornada, já estava de maneira diferente naquele lugar. E quando foi por 1h da tarde, eu saí para a casa da minha sogra para lavar uma roupa. Já não estava no meu normal. E quando cheguei lá, enchi o tanque de água. E quando eu já não estava mais vendo nada, pedi para a casa à frente, onde tem uma serva de Deus. E ali, a minha sogra começou a dizer: minha filha, tu está tão pálida, tu está tão amarela. Eu disse: minha sogra, eu não estou mais vendo mais nada. E ela disse: tu não quer se deitar? Eu disse: não. E ali eu fiquei tentando ficar forte naquele lugar, tentei ficar me segurar, mas não conseguia, porque a agonia estava muito grande. E quando ali eu caí no chão e não vi mais nada deste mundo. Mas o mundo espiritual, eu vi na minha frente uma coisa muito maravilhosa. Uma luz muito grande na minha frente, como se eu estivesse dentro de um quarto, entre 4 paredes. E ali eu fiquei mirada naquela luz, olhando, porque era muito brilhante. Aquele quarto ficava branco como a neve, porque a luz do Senhor, ela resplandece toda a escuridão. E ali eu fiquei encantada muitas horas ali. E quando dali aquele quarto se abriu em 4 paredes, e dali aquela luz começou a me puxar para um lugar muito distante. E naquela hora eu comecei a pensar: para onde eu estou indo? E aquela luz disse assim: você vai para um lugar muito distante. E naquela hora eu fiquei muito apavorada, porque não sabia para onde ia, não sabia o que era o mundo espiritual, porque o meu trabalho na igreja, para mim, era ir só para a igreja. Não conhecia o mundo espiritual, não queria saber de orar, a procurar saber o que era o mundo espiritual. E naquela hora, como eu não tinha entendimento, eu fiquei muito apavorada. E ali nós prosseguimos a um lugar muito distante, ia subindo, e cada hora eu me perguntava para onde eu estava indo. E quando nós se aproximamos de um lugar muito escuro, e ali eu me aproximei daquele lugar muito escuro, e ali eu fiquei muito apavorada, porque eu quero dizer para cada um que ouve esse testemunho: não existe escuridão como aquela, não existe escuridão como aquela, e posso lhe garantir. E quando fui chegando naquele lugar, de longe eu poderia escutar aqueles gritos, aqueles clamores, aqueles gritos horríveis de demônios que gritavam. E quando fomos chegando, eu pude ver aquele lugar onde eu estava, porque um dia eu disse: um dia eu só acredito que existe um inferno se algum dia eu ver. A gente temos que vigiar muito nas palavras que dissemos, porque o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele vê e escreve todas as coisas que dissemos. E naquela hora que eu comecei a me apavorar, o Senhor fez que eu me lembrasse daquela palavra, que um dia eu disse que só acreditava que existia o inferno
se algum dia o Senhor me mostrasse. E ali fomos aproximando daquela escuridão. E ali, aquela escuridão, cada vez eu me aproximava dela. E quando aquela luz chegou perto daquela escuridão, começou a resplandecer aquele lugar. E naquela hora eu pude ver milhares de demônios fugindo da presença. Porque demônio, ele não resiste luz, ele tem que fugir da presença do Senhor. Porque o fogo do Senhor queima todos os demônios. E naquela hora eu fiquei com muito medo, porque eu já podia perceber o lugar que eu estava. Eu já pude perceber o lugar que eu já me encontrava naquele momento. E naquela hora, todo tipo de demônio de tudo quanto era tamanho, eles fugiam da presença do Senhor. E quando aquela luz pegava sobre eles, eles gritavam, porque a luz do Senhor, ela é fogo. E naquela hora começou o meu desespero mais ainda. Eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu não quero mais entrar neste lugar. E o Senhor dizia: para que tu possa entrar no meu reino, eu tive que te trazer neste lugar, para que tu possa ver a maneira que tu está. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, podemos aprofundar naquele lugar, aonde eu não queria entrar, aonde eu não queria ir. Aleluia, louvado seja Deus. E começamos a prosseguir. E começamos a prosseguir naquele lugar. E o meu desespero era tão grande, que só eu e o Senhor pôde perceber naquela hora. E naquela hora, fomos aprofundando, e de longe eu vi uma pessoa. E eu comecei a querer conhecer aquela pessoa, mas estava muito distante. E fomos chegando, se aproximamos, e eu fui começando a conhecer aquela pessoa. E quando cheguei mais adiante, eu conseguia conhecer aquela pessoa por 3 demônios amarrados, um no braço, outro no outro, e outro na costa. Para minha tristeza, era o meu esposo que estava amarrado por 3 demônios. E naquela hora eu me angustiei muito e disse: Senhor, tudo que é meu não é teu, Deus. Tudo que é meu não é teu. Meus filhos, meu esposo, eu não já falei, Senhor, que tudo que é meu é teu? E naquela hora o Senhor não me respondeu nada. Ele se fez silêncio para mim. E eu fiquei olhando tipo para trás e vendo daquela maneira. Ele fazia de conta que nem me via. Ele disse, naquela hora ele se fez silêncio para mim. E eu fiquei muito angustiada, comecei a chorar muito. E ele disse: não fica dessa maneira, porque eu tenho muitas as coisas para te mostrar. E eu disse: Senhor, naquela hora eu disse: Deus, eu quero voltar, eu não quero mais entrar neste lugar. Eu quero voltar, irmão, porque a minha agonia era tão grande, a minha aflição era tão tremenda, aleluia, porque só quem foi sabe o que passa naquele lugar. Só quem viu, quem ouviu sabe, aleluia, a agonia que passa. Aleluia, ali fomos mais adiante. E quando eu cheguei num lugar mais adiante, eu escutava aqueles gritos, clamores de alma. E o Senhor passava. Ele fazia de conta que nem ouvia aqueles clamores. E as almas gritavam, eu não via as almas, só ouvia os clamores daquelas almas. Quantas almas, irmãos, estão ali naquele lugar por falta de uma palavra, por muito que se envergonhem de levar a palavra do Senhor. Porque quantas das vezes eu me vergonhei de sair e visitar, me vergonhei de ver uma pessoa e levar uma palavra. Mas quando o Senhor levanta, nós temos que ir, porque o Senhor, ele não chama soldado covarde, ele chama soldados valentes para levar a sua mensagem. E ali eu podia me lembrar quantas almas estão neste lugar, porque eu não tive coragem de levar uma palavra. E eu me angustiava, eu me desesperava com o clamor daquelas almas, com desespero, era clamores horríveis, de sofrimento. E o Senhor fazia de conta que nem ouvia. E quando chegamos mais adiante, o Senhor abriu como uma tela. E ali ele me mostrou um casal. Eu disse: Senhor, mas eu conheço esse casal. E ele disse: naquela hora tu conhece. Tu lembra daquele dia que eu te enviei naquela casa e mandei tu dizer naquela hora que era um demônio que tinha entre eles? Eu disse: lembro, Senhor, eu me lembro. Mas eis que tu não levou a minha mensagem, tu não me entregou o meu recado. Porque, irmão, não vou mentir, eu era uma soldado covarde. Eu era covarde porque eu não tinha coragem de entregar os recados do Senhor. Porque o Senhor já tinha me escolhido como profeta, mas não tinha me colocado diante da presença do Senhor como Ele queria. E ele disse: tu tá vendo isso aí? Eu digo: tô. Irmão, naquela hora o Senhor me mostrou aquele casal deitado sobre uma cama. E naquela hora, quando o esposo ia para tocar na esposa,
o satanazinho, irmão, pequeno, atrás da costa daquela irmã. E na hora que o esposo ia para tocar nela, Satanás puxava ela pelas costas e ela tinha nojo do esposo. E o esposo virava as costas e ela também. E aquele demônio pulava no meio daquele casal e ficava sorrindo. E o Senhor dizia: tu tá vendo isso aí? Eu digo: tô. Isso está acontecendo dentro da minha igreja. Isso está acontecendo dentro da minha casa. E quando tu chegar lá, tu vai levar este recado. E muitos deles vão se consertar. E muitos deles vão se arrepender. Porque eu irei, aleluia, louvado seja Deus, fazer uma grande obra através deste grande testemunho que eu te dei, para que tu vá levar a minha mensagem. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, a minha agonia era tão grande que eu queria voltar porque eu queria. Eu queria voltar porque eu queria. Por fim, na força, eu queria voltar. Mas quem sou eu para dar ordem no Senhor? Quem sou eu para dizer: Senhor, eu vou voltar? Se Ele é o meu Criador, é Ele que me dá ordem. E naquela hora, irmão, a minha agonia era grande. E eu queria voltar. E o Senhor dizia: não, eu tenho mais algo para te mostrar. Nós vamos mais adiante. E quando chegamos ali, fomos mais adiante. Fomos aprofundando naquele lugar. E aquele lugar me agoniava pelos clamores, pelos gritos. Naquela hora, fomos aprofundando. E naquela hora o Senhor... Chegamos num lugar mais escuro ainda. E o Senhor abriu novamente como uma tela e me mostrou a minha situação, a maneira que eu estava. E naquela hora eu senti com muita vergonha diante da presença do Senhor. Porque a maneira que eu andava, irmão, eu achava que estava tudo bem. Para mim eu achava que estava da maneira que o Senhor queria. Mas não estava, irmão, porque o Senhor chama mulheres santas. O Senhor chamou um ciclo de oração. O Senhor chamou mulheres santas que ande diante da sua presença de maneira santa. E naquela hora eu fiquei com muita vergonha, porque o Senhor me mostrou a maneira que eu estava, de roupa colada, saias de bico, sandália alta. E naquela hora eu fiquei com muita vergonha diante da presença do Senhor. Porque você está, irmão, na igreja é muito fácil. Mas se você se comparar diante do Deus Todo-Poderoso, é difícil, é envergonhoso. Porque o olhar do Senhor diante de você, diante daquele olhar tão maravilhoso, mas você teme diante dele. E naquela hora eu senti muita vergonha diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, irmão, o Senhor me deparou a minha maneira que eu estava, maneira escandalosa diante da sua presença. E ali na mesma hora o Senhor abriu como uma tela novamente. E ali o Senhor mostrou milhares de mulheres. Ali o Senhor me mostrou irmãs, não foi pessoas mundanas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. E naquela hora o Senhor mostrou milhares de irmãs ali, como se estivesse dentro de uma igreja. E ali o Senhor começou a me mostrar. O Senhor disse: tu tá vendo isso aí? Eu digo: tô. E o Senhor começou a me mostrar aquelas irmãs de blusa manga curta, aquelas irmãs com blusa de manguinha de folho, aquelas irmãs com folho na manga, aquelas irmãs com blusa manga colada, aquelas saias de babado, aquelas saias de bico, aquelas saias de bico. Quando o Senhor me apresentou aquela saia, aleluia, louvado seja Deus, uma irmã vestida como ela fosse entrando dentro de uma igreja. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora aquela irmã entrava como se fosse dentro de uma igreja. Irmão, naquela saia daquela irmã, milhares, cada um bico daquela saia tinha um demônio pendurado naquela saia. E a irmã entrava toda empolgada dentro da igreja. Ela disse: meu Deus, misericórdia. Será que a irmã não tem o olho espiritual? Ela disse: não, como tu também não tinha. E aqueles demônios pendurados no bico daquela saia. Aquela irmã entrava com a saia de bico. Irmã, saia de bico não é para nós. Não é para a serva de Deus. A serva de Deus, ela anda decentemente. E ali, irmã, todo tipo de moda está no inferno. Quando o Senhor me apresentou também aquelas saias de folho, aquelas saias de babado, não é para a serva de Deus. Não é para a serva de Deus, não é para a serva de Deus usar. Todas essas modas estão projetadas no inferno. Estão projetadas por um demônio chamado Pomba Gira. E a serva de Deus, como não tem olho espiritual, ela se abraça com as modas. Irmã, se tu não tem um olho espiritual, o Senhor chamou mulheres de oração. Tu tem que dobrar o teu joelho e buscar do Senhor. Buscar do Espírito Santo, porque Ele te dará.
E naquela hora o Senhor me mostrou todas as pelas mortas, aquelas roupas coladas, arretadas. Irmão, quando tu está desta maneira, Satanás entra no olho de um homem e ele faz com que o homem te deseja. E tanto aquele homem vai pagar o preço, como tu também vai pagar um grande preço, se tu não se arrepender. Eu estou trazendo esse testemunho, é para que você venha ouvir, para que você venha se arrepender, porque ainda há tempo para que você venha se arrepender. E o Senhor disse, tu está vendo isso aí? Eu digo, tô. E o Senhor disse, tudo isso tu vai levar a minha mensagem. Tu vai levar e dizer que eu não estou me agradando. Eu não estou se agradando da maneira que minhas servas estão andando. Naquela hora eu disse, Senhor, eu vou levar tudo o que tu quer. Eu vou dizer, Deus, tudo o que tu quer que eu fale. Mas o Senhor sabia, irmão, que eu ia temer, que eu não ia falar. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o interior do coração do homem. Santo é o nome do Senhor. Agora a minha agonia era grande, o meu querer era voltar. E eu dizia, Deus, eu quero voltar porque eu quero, Senhor. E o Senhor dizia, não. Eu tenho mais algo a te mostrar, eu tenho mais coisas a te mostrar. Porque através de tu muitos irão se arrepender. Muitos se arrepender e muitos irão se converter. E por isso eu estou aqui trazendo esse testemunho para a honra e a glória do meu Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora fomos mais adiante. A minha agonia era grande. O meu desespero era grande. E eu queria porque queria voltar. Como chegamos a um lugar mais distante. E os clamores eram grandes. O desespero daqueles gritos era enorme. E o Senhor abriu como uma tela novamente. E ali o Senhor mostrou milhares de perna para baixo. Ali o Senhor me mostrou milhares de calçados. Justamente uma sandália que eu tinha na minha casa, ela estava lá. E ali sandália de tudo quanto era tamanho, saldo de tudo quanto era altura, está ali no inferno. Porque a Bíblia diz, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é um pecado só. O Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. As minhas filhas estão andando nessa moda. As minhas filhas estão andando desta maneira. E eu não estou me agradando, eu não estou. Porque, irmão, a ira do Senhor já está transbordando contra a sua igreja. Mas a igreja, irmão, mas está pervertida. Não está conforme o Senhor quer. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, o Senhor me mostrou milhares de calçados, sandália alta. E naquela hora, irmão, vi de tudo quanto era tamanho. Salto pequeno, salto grande, aquele salto maior. Quando o Senhor me mostrava aquele salto, irmão, bem alto, bico fino, porque muitas irmãs conhecem porque usa. Entrava o olho miudinho sobre o salto daquela sandália. E a irmã entrava sobre a igreja. E o Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. É tu que vai levar o meu recado, é tu que vai levar a minha mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora eu disse, Senhor, eu vou levar a tua mensagem. Eu vou dizer tudo o que tu quer, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o meu desespero era grande. A minha agonia era grande, a minha aflição era desesperada. Porque, irmão, ninguém sabe o que é entrar no inferno. Quem já foi, já sabe o que eu passei. Quem já viu, já sabe o que eu estou contando. E naquela hora, milhares de sandálias. As irmãs entravam tipo como na igreja, como se nada tivesse acontecendo. Irmão, nós temos que buscar o olho espiritual do Senhor. Temos que buscar do Espírito Santo de Deus. Se está conforme a palavra, se não está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali, irmão, fomos mais adiante, deixamos as molas dos calçados. Eu quero te dizer, irmão, se tu usa calçado alto, não use mais, irmão. Porque tu não vai estar diante da presença do Senhor enganada. Tu quiser usar, irmão, use, mas é sabendo que é pecado. É sabendo que não está conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se quiser usar, irmão, use. Mas é sabendo que vai para o inferno. Sabendo que vai queimar no fogo eterno. Porque, irmão, o que ouve não vai estar enganado diante do Senhor Todo-Poderoso. Ah, mas é um saltinho, todo saltinho é pecado, irmão. Quer ir para o céu, tem que usar sandália rasteira, bem rasteirinha. Quer ir para o céu, irmão, tu tem que usar a tua saia abaixo do teu joelho e não é colada. Quer ir para o céu, irmão, tem que usar uma blusa cobrindo o teu cotovelo, mostrando o teu cotovelo. E também não é uma blusa arretada no teu
corpo, porque são mulheres santas, são mulheres chamadas, escolhidas, aleluia, louvado seja Deus, para fazer a obra do Senhor. Como tu vai expulsar, irmão, um demônio, se tu está usando as modas de Satanás? Não expulsa, porque tu está usando, mas tu vai expulsar Satanás se tu estiver conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja Deus. E ali nós prosseguimos ao lugar muito distante. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora fomos um lugar muito distante. A minha agonia era grande. Eu queria, porque queria voltar. Irmão, mas para mim ir para o céu, chegar no céu de glória, o Senhor tinha que fazer aquilo comigo. Porque eu te garanto, se fosse, irmão, para mim entrar da maneira que eu estava, eu não ia entrar no céu, mas eu ia entrar no inferno. Mas como o Senhor tem plano na minha vida, o Senhor me escolheu para fazer a sua obra. O Senhor teve que fazer tudo isso comigo. Porque quando o Senhor ama uma alma, Ele tem o privilégio para uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus. Ele não perde ele para Satanás. Deu o que deu, o Senhor não perde um dos seus filhos para Satanás, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor me apresentou 12 irmãos que eu conhecia também, eu disse: Senhor, misericórdia, os irmãos não estavam no inferno. O Senhor me mostrava tudo aquilo como uma tela. E ali o Senhor me mostrou aqueles 12 irmãos. Eu disse: meu Deus, mas eu conheço os irmãos. E o Senhor disse: tu está vendo isso? Eu digo: tô. E o Senhor disse: esses são os que não acreditam no meu recado. Esses são os que não acreditam quando eu entrego a mensagem à minha igreja. Irmão, eu quero te dizer, quando o Senhor levantar um profeta, não critica o profeta do Senhor, não critica o homem de Deus, porque duro será para ti. Porque quando o Senhor levanta um homem, uma mulher, para entregar o seu recado, o Senhor se responsabiliza. O Senhor se responsabiliza porque Ele fala, aleluia, louvado seja Deus. É muito fácil receber uma profecia que tu vai receber um carro, vai receber uma casa, tu dá glória a Deus. Mas quando o Senhor te mete ataca, tu quer matar o profeta, tu quer bater, não é bem assim, irmão. Não é bem assim as coisas. O Senhor levanta profeta para entregar bênção, para entregar ataca também. E o Senhor disse: tu está vendo isso aí? Esses são os que não acreditam na minha mensagem. Esses que são que não acreditam nos profetas que eu levanto. Canta na maia. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito, porque eu conheci os irmãos. E eu sabia também que eles já tinham duvidado. E o Senhor disse assim para mim: leva essa mensagem, diz que aqueles que não acreditam na minha mensagem, aqueles que não acreditam no meu recado, esses também vêm para cá, porque vão pagar um grande preço. Irmão, e para mim a minha agonia era muito grande. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando, aleluia, louvado seja Deus. E a minha agonia era tão grande que naquela hora eu queria desaparecer. Mas quem sou eu para desaparecer diante do Criador, do que dá a vida e do que tira? E naquela hora, irmão, eu fiquei ali. E eu dizia: Senhor, eu quero voltar. E antes que eu pensava, o Senhor já me respondia. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora eu vi um jovem numa escuridão muito grande. E aquele jovem queria sair daquela escuridão e não conseguia. Quantos filhos, irmão, tem de pastores? Quantos filhos tem de servas e servos de Deus nas escuridão? Mas nós não temos que criticar. Nós temos que orar. Nós temos que entregar na mão do Senhor. Nós temos que buscar do Senhor sabedoria, inteligência do Senhor. Quantas vezes o Senhor me mostrou aquele jovem e eu não tinha coragem de orar por ele, porque era filho do servo de Deus. Não, irmão, quando o Senhor mostra, nós temos que orar, nós temos que implorar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E eu vi a aflição naquele jovem, naquela escuridão. E a minha agonia era grande também, porque eu não podia fazer nada. E ele disse: tu está vendo isso? Eu digo: tô. Tu vai levar essa mensagem para o pai dele, porque ele depende muito das orações. E eu disse: Senhor, eu vou entregar a mensagem. Eu vou dizer tudo o que tu quer, irmão. Mas o Senhor sabia. O Senhor conhecia o meu coração, que eu ia ter meu homem. O Senhor conhecia o meu coração, a minha mente. Ele sabia que eu ia temer. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, irmão, Ele conhece
o interior do nosso coração. Ele conhece o interior do nosso pensamento. Labassuri me canta lamaia. E calabassuri me anda, labassuri me canta lamaia. O Senhor conhecia o meu coração, porque quantas das vezes o Senhor me levantou para entregar uma mensagem, eu temia, porque era um irmão mais sabido do que eu, porque era uma irmã de mais de oração, e eu temia entregar a mensagem do Senhor, e eu ficava calada. Irmão, mas o Senhor te levanta para entregar uma mensagem, nem que tu perca a tua cabeça, nem que tu apanhe, mas leva a mensagem, irmão. Porque duro será para nós se nós esconder o recado do Senhor, se nós enterrar o talento que o Senhor nos deu. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora eu disse: Senhor, eu vou entregar o recado para o pai dele. E naquela hora o Senhor disse: tu vai entregar, porque eu tenho plano na vida desse jovem. Eu tenho grande obra a desenvolver na vida desse jovem. E ali, irmão, quando terminei de ver aquele jovem, eu vi outra mulher. Ela não era evangélica, mas para a honra e a glória do nome do Senhor, ela aceitou Jesus. E naquela hora o Senhor me mostrava aquela mulher. Ela era filha de uma irmã, que eu creio que aquela irmã ora muito pelaquela filha, e por isso o Senhor ouviu o clamor dela. Naquela hora, irmão, eu vi aquela jovem, e chegava um demônio em forma de um homem. E a jovem é muito bonita, ela é muito bonita, aquela mulher. E o Senhor disse: tu tá vendo tudo isso? Eu digo: tô. E ele disse: presta mais atenção. E chegava um demônio em forma de um homem, chegava num carro e colocava ela dentro daquele carro, e ia para bem distante. E quando chegava mais a distante, aquele homem virava sobre um demônio e pegava ela, tirava dentro daquele carro e começou a violentar aquela jovem. Ele disse: tu tá vendo, irmão? Saiu aquela jovem naquela visão que o Senhor estava me mostrando, naquela realidade. Irmão, ele saiu aquela jovem toda. Ele disse: tu tá vendo isso aí? Eu digo: tô. Através da boniteza dela, se ela não entregar a minha vida dela, isso vai acontecer. E quando tu chegar lá, tu vai entregar essa mensagem para ela. E eu disse: vou. Eu vou entregar essa mensagem para ela, Senhor. Eu vou, mas me manda de volta. Irmão, que minha agonia era tão grande, porque eu não queria mais saber de ver nada. Eu só queria voltar. Eu só queria sair de tudo aquilo que eu via. Eu só queria sair daquela agonia, daquele pavor, daquele desespero, porque eu já não aguentava mais. A minha agonia era tão grande, porque eu queria voltar. E eu disse: Senhor, eu vou entregar todas as mensagens que tu tá me passando, mas me manda de volta, por favor. Ele disse: não, irmão, com aquela voz de autoridade. Ele disse: não, eu tenho mais coisas para te mostrar. E muitos vão te criticar, muitos não vão acreditar, até muitos dos meus escolhidos vão se levantar contra ti. Mas tu não tem que temer, porque eu estarei à tua frente. Eu contigo, labassuri me canta ela baia. Tu não tem que temer as pedradas, tu não tem que temer as calúnias, porque eu estarei à tua frente. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmão, de longe eu vi umas gaitadas horríveis. Gaitada, porque só eu sei, só eu que sei que eu vi. Aquelas gaitadas de monstro, aquela hora eu me apavorei. E o Senhor: não temas, disse naquela hora: não temas, porque eu estou contigo, eu estou à tua frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora fomos se aproximando, ali o Senhor não me mostrou mais como uma tela, mas me mostrou real. Aleluia, e naquela hora, irmão, pude me apavorar, porque nós somos carne, e eu não estava preparada para ver tudo aquilo que eu vi. Irmão, preparar, consagrar nossa vida, porque não sabíamos que hora o Senhor pode nos levar num lugar desse. Ah, mas o Senhor levou, irmão, porque eu desobediente eu era, irmão, desobediente ao Senhor. Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que mostrar para os seus filhos, para que muitos venham se arrepender. E de longe eu ouvi aquelas gaitadas horríveis. E de longe eu comecei a ver aquele demônio como um dragão, os seus olhos de fogo, e a sua boca saía fogo, os seus olhos como fogo, o seu cabelo como espinho para cima. E ele sorria, irmão, ele zombava. E ali na frente dele tinha uma tela muito grande, que eu não posso nem comparar o tamanho daquela tela. E
Irmão, o Senhor te contempla todos os dias no céu. Tu é recomendado, bem recomendado no céu. Porque pela palavra do Senhor nós podemos tirar isso para nós. Santo é o nome do Senhor. Mas também, irmão, no inferno tu também é contemplado por Satanás. Porque no inferno tem uma tela muito grande que ele contempla todos os crentes. Ele não contempla, irmão, crente fiel que anda diante da presença de Deus naquele telão. Ele contempla os crentes desobedientes. Aqueles crentes, irmão, que quando Satanás levanta um estado, quando Satanás levanta um ídolo, e os crentes que não têm vigilância, que não têm temor ao Senhor, eles se dobram diante de Satanás. Irmão, nós somos, aleluia, servos do Senhor. Quando o Senhor chamou Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se curvaram diante daquele estado, aleluia, louvado seja Deus. Eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, mas não se curvaram. E quando eles foram jogados dentro daquela fornalha de fogo, foram jogados 3, mas aquele rei viu 4, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava junto, aleluia, louvado seja Deus. O homem, irmão, que teme o Senhor jamais abandona ele. E quantos tem se curvado diante da estátua de Satanás? Quantos não têm o temor do Senhor? Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, irmão, aquele demônio, eu me apavorei com ele. E naquela hora ele ligou tipo como um controle. E aquela tela se abriu e milhares de crentes prostrados diante de Satanás. E eu disse, Senhor, misericórdia. E o Senhor disse, tu está vendo isso aí, porque a voz do Senhor, ele tem autoridade. Disse, tô. Milhares dos meus filhos estão prostrados diante dessa serpente. E ali, irmão, milhares de crentes prostrados diante da televisão, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecendo ao redor deles. Porque, irmão, estava tudo cego. E naquela hora, irmão, aquela tela enorme se transformou em uma cobra, em uma serpente horrível. Eu disse, Senhor, misericórdia. Ele disse, tu vai ver mais coisas. Irmão, e aquela tela enorme se transformou em uma boca de uma cobra enorme. E eu olhava para cima, o meu desespero era grande, porque eu estava com medo. Eu estava com medo, irmão, porque eu sei o que eu vi. Eu sei a serpente que eu vi. E aquela serpente enorme, com aquela boca enorme. E aquela cobra rebuliçava para tudo quanto era lado. E naquela hora, irmão, a televisão ficou dentro da boca dela. O Senhor não me mostrou filme evangélico. O Senhor não me mostrou hinos evangélicos, não. O Senhor me mostrou a televisão. E naquela hora, irmão, a televisão ficou dentro da boca daquela cobra. E se não fosse pouco, ela se transformou em um olho. O olho, irmão, que lhe atrai para diante dela. O olho central de Satanás. E naquela hora, irmão, pude me apavorar com aquele cobra enorme. E saber que tem milhares dos escolhidos de Deus prostrados diante de Satanás. Prostrado diante de Baal, que é a televisão. E naquela hora eu fiquei muito triste, irmão, sabe por quê? Porque um dia eu estava numa campanha e o Senhor levantou 2 profetas e falou que a televisão era pecado, e não era mais para nós assistir. Aqueles irmãos choraram, implorando que não era para nós assistir, porque a gente estava em uma campanha. E quando eu saí dali, irmão, eu comecei a criticar sobre o servo do Senhor. Disse que nada, que essa irmã é muito cafona, que esse irmão, porque ela pode comprar, ele não quer que nós assistamos, mas eu vou assistir sim. E naquela hora, irmão, eu fiquei com tanta tristeza por eu ter murmurado. Eu fiquei tão angustiada por eu ter murmurado que o Senhor tinha falado através daquele irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito triste, porque naquela hora eu podia ver o demônio que estava à minha frente, aquela serpente enorme, que ela atrai milhares de crentes para diante dela. E se não fosse pior, irmão, apareceu um escorpião em cima daquela cobra. E eu disse, meu Deus, se não bastasse uma cobra, agora um escorpião, irmão, e o rabo daquele escorpião, ele picava para tudo quanto era lado. E eu disse, Senhor, misericórdia.
Quando eu disse misericórdia, o Senhor transformou em um DVD. Os irmãos podem até dizer é loucura, irmão. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Eu estou dizendo o que eu vi, irmão, e posso te garantir que é pecado. Não é para a serva de Deus, não é para o servo de Deus ter essas maldições dentro da sua casa. E naquela hora, irmão, aquele escorpião se transformou em um DVD. E o Senhor disse, tu tá vendo tudo isso? Eu digo, tô. Tu vai dentro da minha casa, dentro das minhas igrejas. Tu vai em muitos lugares. E vai dizer que eu não tô me agradando disso. Eu não tô me agradando disso. E muitos vão se arrepender. E muitos não vão. Mas ai daqueles que não acreditarem, porque o meu chicote estarão sobre eles. Aleluia. E eu disse, Deus, eu vou dizer tudo que tu quer. Eu vou entregar a Deus todos os teus recados. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, e naquela hora eu disse que ia entregar tudo. E naquela hora eu fui, fiquei muito apavorado com tudo aquilo. Eu quero lhe dizer, irmão, que se você é servo de Deus, se você quiser ir para o céu, irmão, não tenha televisão dentro da sua casa. Não tenha DVD, porque isso são planos de Satanás, que ele projetou no inferno e jogou na terra. E os crentes têm se apossado de tudo isso. Mas é de tu, irmão, que se apossa disso, ouvindo esse testemunho, porque duro será para ti, porque tu não vai estar enganado diante da presença do Rei Todo-Poderoso. Aleluia. E ali, irmão, deixamos aquilo ali para trás. E ali fomos mais adiante. Mais adiante. E dali eu vi um pano se balançando. E para mim eu não conhecia aquele pano, mas muitas irmãs conhecem. Aquele pano, irmão, chamado musseline, não é para a serva de Deus. E o Senhor disse, tu tá vendo esse pano? Eu digo, tô. Esse pano também foi projetado aqui. E as minhas filhas é o que mais tem se vestido. Aqui na terra, irmão, quando nós forramos aquele pano, ele parece estar bem forrado. Irmão, mas diante da presença de Deus, nós estamos nua quando estamos naquele pano. Estamos nua quando estamos naquele pano. O musseline, irmão, posso te dizer, quiser usar, use, mas é sabendo que não é coisa que o Senhor se agrade. Quando você está vestido num pano desse, você está nua diante da presença de Deus. Suribicanta labalabaia. Irmã, não é para a serva de Deus usar. Aleluia, louvado seja Deus. Temos que vigiar. Temos que buscar esse olho espiritual do Senhor. Quando o Senhor me mostrou ali também uma roupa, muitas irmãs têm. Eu também tinha, irmã, na minha casa uma roupa cheia de miçanga. Miçanga também, irmã, não é para a serva de Deus. Quando o Senhor me mostrava aquela roupa, aquelas miçangas brilhavam. E quando eu fiquei bem mirada nelas, irmã, aquelas miçangas começaram a ficar preta. Irmã, quando tu está vestindo uma roupa cheia de miçanga, elas ficam preta. Preta, irmã, tão negra que não é para a serva de Deus usar. Irmã, não use mais roupa de miçanga, porque não é para a serva de Deus. E naquela hora eu pude me apavorar, porque eu tinha um conjunto justamente com aquela miçanga. E ali nós fomos mais adiante. E ali, irmã, quando eu me aproximei de um poço muito fundo, um poço muito escuro. Para minha tristeza, irmão, eu tive que descer naquele poço. Eu disse, Senhor, não quero descer aí. Eu dizia, irmão, não quero descer porque a minha vida estava de maneira não consoante com a palavra do Senhor. E eu tinha medo, irmão, porque a pessoa, quando ele não está conforme o Espírito Santo de Deus, ele teme Satanás, ele tem medo. E eu disse, Deus, eu não quero descer aí. E ele disse, tu vai descer. Tu vai descer, rabassuribicanda labalabaia, suribianda labaia. Irmão, eu tive que descer sozinha naquele poço. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse gritando. Quando cheguei no fundo daquele poço, aquela luz resplandecia todo aquele lugar. E milhares de demônios de tudo quanto era tamanho. Eu fiquei com muito medo porque era milhares de demônios. Quando o Senhor transformou aqueles demônios, irmão, em boneca, urso, cavalinho, ursinho, de tudo quanto é jeito. Irmão, não come brinquedo para o teu filho, boneca, urso.
São demônios que Satanás projeta no inferno e lança na terra e tu compra para o teu filho, irmão. Quando o teu filho está abraçado com a boneca, com o urso, brincando com um cavalinho, com um ursinho, com um elefante, irmão, não é. Satanás está escondido atrás daquilo ali. Compra uma Bíblia para o teu filho, compra um CD evangélico. A Bíblia diz, irmão, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ali, irmão, aqueles demônios boneca, urso, eu já sabia dessa doutrina, porque graças a Deus o Senhor enviou um homem muito abençoado, um homem de Deus que nos ensinava, nos instruía tudo sobre isso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já sabia que boneca era demônio, urso era demônio. Não compre mais, irmão, para o teu filho. Se tu comprar, depois que tu ouvir esse testemunho, duro será para ti, porque tu não está enganado. E ali, irmão, o Senhor me mostrou também, depois que saímos daquele poço, milhares de pais dormindo, pai, mães dormindo de braços cruzados, e muitas crianças ao redor. E ali, irmão, chegava um espírito como sombra e entrava sobre os pés daquelas crianças, e elas começavam a espernear e a gritar. Quero te dizer, irmão, que o Senhor te constituiu como pai, como autoridade sobre o teu filho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quantas vezes o teu filho grita em cima de ti e tu deixa, quantas vezes teu filho faz coisa que tu não deve e tu deixa, porque é meu filho. Não, irmão, um dia tu vai dar conta do teu filho para Deus. Então deixa, irmão, se o Espírito se aproximar do teu filho. E naquela hora, irmão, o Senhor disse, tu tá vendo isso? Eu digo, tô. Tudo isso que tu tá vendo está acontecendo dentro da minha casa. E eu não tô me agradando, e tu vai levar toda essa mensagem às minhas igrejas. Eu vou te levar a muito lugar. Muitos vão te receber e muitos não irão. E ali, irmão, o Senhor me apresentou aquele demônio quando ele chegava na casa dos irmãos a hora de ir pro culto. E aquele demônio chegava ali e começava a esconder uma coisa e escondia outra. Irmão, tu tem que ter vigilância. Tu tem que vigiar, porque o Senhor gosta do trabalho dele com decência e ódio. E naquela hora, irmão, aquele demônio chegava na hora dos irmãos sair pro culto. E ele fazia que o irmão chegava atrasado no culto. Irmão, tu tem que chegar no horário, porque o trabalho do Senhor é com decência e ódio. E naquela hora ali o Senhor disse que eu ia falar tudo isso. Irmão, e ali o Senhor me apresentou um demônio, irmão, como fogo. Você que é obreiro, você que trabalha na obra do Senhor, irmão, preste atenção. O Senhor me apresentou aquele demônio como fogo. E ele chega, irmão, perto dos irmãos e começa a aquecer. Começa a colocar o calor, E o irmão começa a sacudir a camisa. Não é só com o irmão, é com irmãs também. E ali, irmão, o irmão tirava a camisa. E o demônio começava a sorrir e dizer, muitos desses tem no inferno. Se tu é obreiro, irmão, não é para tirar a camisa, não tire. Ande vestido. Santo é o nome do Senhor. E ali o Senhor disse, tu tá vendo isso? Eu digo, tô. Isso tá acontecendo e eu não tô me agradando. E ali, irmão, eu ganhei por 1h30 da tarde, voltei pelas 6h30 da tarde. Eu saí daquela sala, irmão, carregada por mão dos outros. Eu saí dali carregada pelas mãos dos outros, porque, irmão, toda a água do meu corpo parecia que tinha escorrido. Parecia que eu estava com 10 dias de enfermo, irmão. No outro dia eu fui para o sono. E ali eu voltei, entreguei o recado para alguns irmãos, mas não tive coragem de entregar para muitos irmãos. E ali, irmão, quando foi pela uma tarde, eu estava na minha casa, muito angustiado com tudo que tinha acontecido, com os problemas, com as aflições, aleluia, eu estava passando e comecei a afrontar o Senhor. Dizer, Senhor, eu não aguento mais tudo isso, porque Deus não me escuta, porque Deus isso, Deus é aquilo, irmão. O Senhor não aceita a afronta de homem. Deus, Ele não aceita a afronta de homem. E quando foi pelo domingo, eu estava na minha casa, e ali eu estava deitado, comecei a ficar ruim, me deitei sobre uma rede. E ali eu fiquei muito agoniada. E o Senhor, irmão, naquela hora, o meu espírito e a minha alma começou a querer sair novamente do meu corpo. E eu fiquei muito desesperada, porque eu já sabia para onde eu ia novamente. E a voz do Senhor começou a dizer, tu deu ouvido à voz do homem, não deu ouvido à minha voz. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, irmão, porque era verdade, eu tinha dado ouvido. A voz do homem não tinha dado ouvido, a voz do Senhor.
Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, irmão. Custe o que custar, você apanhar, você ser disciplinado, até excluído da sua igreja. Mas leve a mensagem do Senhor. Goste quem gostar, goste quem não gostar, mas leve, entregue a mensagem. E o Senhor disse para mim naquela hora: eis que eu te levarei de 3 a 5 dias no inferno novamente, por tu não ter dado ouvido à minha voz. E se tu não quer ouvir a minha voz, eu te tirarei da terra. Irmão, mas o Senhor me disse que ia me tirar da terra, porque Ele sabia que eu tenho 2 filhos. Eu não quero deixar meus filhos, porque o Senhor toca naquilo que a gente mais ama. Então eu comecei a me desesperar. Eu disse: Deus, eu não quero deixar os meus filhos. Eu te peço em nome do teu filho amado, eu vou levar a tua mensagem, eu vou dizer tudo o que tu quer, mas não me leva. E o Senhor disse: eu vou te levar, porque tu não deu crédito à minha voz. E naquela hora, irmão, a minha agonia passou e eu fiquei muito angustiada, caí para a rede. Às 11 horas eu voltei pelas 4 horas da tarde. E ele ainda disse: mas olhar, se não for pela noite, que eu te levarei novamente. E eu fiquei com medo, irmão, até do Espírito Santo me tomar. Escutei para a irmã disse: irmã, ela não tem que temer, porque o Senhor está contigo. Aleluia. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito angustiada, muito desesperada. E fui para o culto, o Senhor derramou muito poder. O Senhor operou quando foi no final do culto. Novamente eu caí. A minha mãe disse que ficou muito desesperada, que meus lábios enroxaram, meus olhos. Eu fiquei como morto, eu apaguei. E novamente a mesma luz. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito desesperada, porque eu sabia para onde eu ia novamente. Aleluia. E o Senhor disse assim: eis que eu não sou Deus para que fale e cumpra com a minha palavra. O Senhor disse: eu tenho mais coisas para te mostrar. E ali, irmão, o Senhor me mostrou como uma mesa novamente. Uma mesa, irmão, bem grande. E ali milhares de irmãs com a mão sobre a mesa do Senhor. Irmãs, milhares de irmãos com a mesa sobre a mão do Senhor. Quando eu olhei para o lado, irmão, ali tinha uma irmã sentada sobre uma cadeira e outra mulher sentada numa cadeira. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E a mão da mulher se transformava em um demônio e começava a pintar a unha da mulher de base. Irmão, quando ela pintava aquela unha da irmã de base, a base, irmã, se transformava em vermelho. Quando ela fazia aquela florzinha branca, se transforma aquela florzinha branca, irmã, se transforma em preto. Se tu pinta a tua unha de base e faz aquelas florzinhas brancas, irmã, diante do Senhor, ela está vermelha e preta. E ali o Senhor mostrou milhares de irmãos com a mão na mesa do Senhor, com anel, com pulseira, com aqueles relógios disfarçados, que é igual a pulseira, irmão. O relógio da serva de Deus é normal, não é relógio de pulseira. E ali, irmão, eu pude ver muitas as coisas. Quando eu virei para o outro lado, eu vi um monte de cabelo. E o Senhor me apresentou uma mulher com cabelo bem cortado. Irmão, não corte o teu cabelo. Se tu cortou, irmão, peça perdão na igreja. Tu tem que pedir perdão na igreja. Porque quem corta o cabelo vai dar conta para o Senhor. E vai dar conta para Satanás também. Aquela irmã estava de costa com o cabelo cortado, bem alisado, bem dado uma escovinha. Irmã, escovinha não é para a serva de Deus. Alisamento também não é. Se o Senhor te deu um cabelo ruim, é ruim, irmão. E não frisa o teu cabelo, não corta, não alisa, não dá escovinha. Porque um dia tu vai estar diante da presença de Deus. E ali, irmão, eu olhei para o lado. Estava uma irmã fazendo tipo como uma roupa. E o demônio usava uma tesoura e rachava a saia daquela irmã. Irmã, e saia lascada não é para a serva de Deus. Saia lascada, irmão, não é para a serva de Deus. Quer usar, usa, irmão, mas não é para a serva de Deus. E ali, irmão, o Senhor mostrou milhares de pessoas deitadas sobre uma cama. Irmãs que dormem de baby doll. Irmãs que dormem de roupa transparente. E ali estava o anjo do Senhor de costa e um demônio de frente. Aleluia, se tu é irmã, irmã, não durma sem roupa. Não durma de baby doll, não durma de short. Mas durma numa roupa, irmã, bem vestida. Durma bem vestida, irmão, também durma bem vestido de calça e camisa. E ali, irmão, o Senhor me mostrou também a irmã com a prega marcha. Irmão, prega marcha não é para a serva de Deus. E ali, quando eu disse, meu Deus, uma prega marcha, o Senhor abriu, ela está aberta diante da presença de Deus. E ali, irmão, o Senhor me mostrou novamente, aleluia, aquela famosa piranha que tem no mundo inteiro. Irmão, ela é uma cobra, serpente que vive sobre o cabelo das irmãs. Irmão, quero te dizer, não use mais. Quando o Senhor me mostrou aquela piranha, ela se transformou em uma cabeça de uma cobra.
cobra. E quando ela abria, irmão, aquela boca, ela se transformava em 2 dentes. E se fiava sobre o cabelo de uma irmã. As irmãs não é para serva de Deus. E ali, irmã, tem aquela saia também que ela já tem numa novela, eu não assisto. Mas tem muitos crentes que assistem e sabem que ela está sobre uma novela de uma tal de Belíssima. Ela tem tipo com uma rena, tem 2 ou 3 de uma saia bem longa. Irmã, ela foi projetada também no inferno. Não é para serva de Deus. Nenhuma moda, irmã, não é para serva de Deus. Tem também, irmã, aquele vestido que as irmãs usam, que vão para a igreja. Ela é um vestido, tomara que caia. E ali, irmã, as irmãs jogam só um lenço por cima. Irmã, tu está nua diante da presença de Deus. Isso é abominação diante da presença de Deus. Não é para a serva de Deus usar isso. E ali, irmão, o Senhor me mostrava milhares de crentes. Quando, irmão, tem muitos crentes que vão se prostrar diante da Copa do Mundo. E não é para servo de Deus. Muitos crentes vão se prostrar diante dessa Copa do Mundo, diante deste demônio, irmão, mas tu não vai estar enganado, porque o Espírito Santo de Deus vai estar presente. E tu não vai estar, irmão, enganado diante da presença do Senhor. E eu quero dizer mais. Já está chegando o final do meu testemunho. Eu quero dizer, você que é desviado, volte para o caminho do Senhor. Não dê ouvido a Satanás para as vaidades, porque todas as vaidades foi ele que projetou no inferno. Não dê ouvido, volte para os caminhos do Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Volta para o caminho do Senhor, para que tu não vá ao inferno, para que tu não vá à condenação. Se tu tem um pecado, o Senhor, ele não condena ninguém. O Senhor, ele não acusa ninguém, mas sim Satanás, ele acusa. Eu quero te dizer que o Senhor é amoroso. O Senhor é poderoso para salvar. Entrega teus caminhos ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. Nesta hora eu agradeço a oportunidade por esse testemunho que o Senhor me concedeu. E eu quero te dizer, medite nesse testemunho. Ouve com atenção e se converta, irmão, porque o Senhor primeiro ele vem dar um aviso. O Senhor vem dar um aviso às suas igrejas. Aleluia, louvado seja Deus. Quem são as igrejas? Não é o templo, irmão, somos nós que somos a igreja do Senhor. E a vinda do Senhor está próxima. Quando o Senhor me mostrava um relógio, irmão, e eu falei horas, o Senhor disse, não, está faltando segundo para a minha vinda. Irmão, está faltando segundo para a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, irmão, está muito próxima. E dá tempo, irmão, para tu se arrepender. Não usa mais moda, irmão, não usa mais moda. Usa a tua saia abaixo do joelho. Usa a tua blusa cobrindo o cotovelo e não mostrando o teu seio. Mas usa, irmão, a roupa composta. Não usa mais salto alto, irmão, usa a tua sandália. Somos cafona, mas somos cafona para subir para o céu. Estamos caminhando para ir para o céu. Tem aquele demônio também, irmão, que ele chega e ele entra no irmão. Irmão, se tu briga com a tua mulher, não briga mais. A tua mulher, irmão, é uma serva de Deus. Ela foi escolhida pelo Senhor. E quantos irmãos deixam que esse demônio se aproxime dele? E ele briga, bate na sua esposa. Tem irmão que bate em esposa. Isso é um demônio, irmão. Não deixa que ele se aproxime de ti. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Chama a tua esposa e diz, vamos viver para o Senhor agora, os nossos filhos. Entrega o teu caminho para o Senhor, irmão. Eu te garanto que a vinda do Senhor está mais próxima que tu possa imaginar. Tu não sabe se tu vai subir no arrebatamento, se tu vai, ou que hora o Senhor vai te chamar. Mas se converte ao Senhor, irmão, sai dessa vida de miséria e te entrega ao Senhor. Ouça, irmão, esse testemunho e medite. E se converta para que um dia tu possa subir ao céu. É dessa maneira, irmão, que tu vai subir ao céu. Se quiser ir para o céu, é dessa maneira. Quiser usar, usa, irmão. Quiser assistir, assista. Mas é sabendo que vai para o inferno. Quem te criticar, irmão, largue tudo. Tu tem que viver para o Senhor, para a honra e a glória do nome de Deus Todo-Poderoso. É duro, irmão. Estou pagando um preço por todo esse recado que estou entregando. Mas custe o que custar, eu irei entregar o testemunho que o Senhor me deu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.